Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com cada um. O Senhor é bom, e o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. E até meia-noite ainda é hoje, então segura aí que vamos continuar. Abra comigo a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 11. 1 Coríntios capítulo 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobiçamos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, ele levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritos como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Feche os olhos comigo, vamos orar. Pai, nós te pedimos graça nessa noite, para que a Tua palavra, Senhor, venha e encontre, Senhor, o nosso coração aberto e sensível, Senhor, à Tua voz. E que eu também possa, Senhor, estar disponível e ser usado por Ti para falar exatamente aquilo que o Senhor quer falar. Nada mais e nada menos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto deixado escrito, que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, na verdade, ele fez um resumo. Ele fez um resumo dos erros cometidos pelo povo de Deus no Antigo Testamento e ensinou a igreja de como não fazer. É mais ou menos isso. Então, Paulo ensinou de como não fazer. E a gente vai estar tentando trazer um pouco sobre esse assunto hoje e que o Senhor venha estar nos dando entendimento de que se porventura nós estivermos meio que pendendo para o lado de como não fazer, ainda dá tempo de voltar, nos consertar e seguir adiante de um jeito certo. Uma coisa interessante que nós precisamos sempre lembrar, nós cristãos, que Deus é a fonte da moralidade. Se não fosse assim, o certo e o errado poderia ser relativizado. No mundo, no sistema do mundo, é assim. O mundo ensina assim. Que se você gosta de alguma coisa, se você quer muito fazer uma coisa, então você deve ir lá e fazer, porque é o certo, se isso te deixa feliz. Mas para nós cristãos, quem define o certo e o errado é Deus. Então a moralidade, ela vem de Deus. É Deus que define o que é certo e o que é errado. Então outra coisa que é interessante ali, quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios, ele não falou assim:
olha, irmãos, agora nós não estamos mais no Antigo Testamento. Deus não é mais aquele Deus do Antigo Testamento. Deus agora é diferente, Deus mudou, agora não tem mais nada a ver. Pode fazer do jeito que você quiser. Paulo não falou assim. Paulo falou assim, ó, essas coisas que aconteceram a eles, como exemplo que elas foram escritas, como advertência para nós. Então, o que aconteceu com eles deve servir de advertência para nós, para que nós possamos continuar firmes, para que nós possamos ir avante, ir adiante e chegar no destino final, destino eterno que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Vamos começar então falando um pouquinho daquela lista que Paulo escreveu sobre como não devemos fazer ou como não devemos ser. No capítulo 6, ele fala sobre cobiça. Para que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. Essa cobiça, a principal referência, vem lá de Números capítulo 11, onde o povo de Deus que estava no deserto, e ele foi instigado pelos estrangeiros que foram junto com eles, né? E eles começaram a reclamar do pão de cada dia. Começaram a reclamar do maná. E eles começaram a lembrar das comidas e das coisas que eles tinham lá no Egito. Eles começaram a lembrar e desejar as coisas da velha vida. Começaram a ter saudade daquilo que faziam antes. E isso pode acontecer com nós também. Muitos de nós, eu também, parte da minha vida eu vivi lá no mundo. Fiz coisas que o mundo faz. E eu não vou negar que às vezes não dá uma certa vontade de algumas coisas. Mas a gente tem que se lembrar disso. Não cobiçamos como eles cobiçaram as coisas passadas. Deus estava querendo limpar eles das coisas velhas do passado e eles querendo voltar atrás. Mas olha o que é terrível, que no capítulo 11 de Números, no capítulo 11, versículo 1, aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o Senhor não fica nada feliz quando nós desejamos cobiçar as coisas do mundo, até mesmo as coisas que as pessoas do mundo têm muitas vezes, e nós não. As coisas que as pessoas do mundo fazem, mas que não cabe a nós fazer. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Pode colocar ali na tela para nós? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui a advertência é essa, irmãos. Não vamos olhar para as coisas do mundo, não vamos cobiçar as coisas do mundo, vamos continuar firme, forte na presença do Senhor. O segundo ponto que está escrito no capítulo 7 de 1 Coríntios 10, fala sobre a idolatria, né? Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. O principal momento desse acontecimento no povo
de Israel foi lá em Êxodo, quando fala do Êxodo 32 do bezerro de ouro, né? Eu acredito que a maioria, quase todos, conhece a história. Esse foi o evento principal, mas teve outros acontecimentos também onde que o povo foi idólatra. E o mais incrível é a profundidade da relação que existe entre a idolatria e a imoralidade sexual. É incrível a profundidade da relação que existe. E quase sempre vem junto com como a gente leu, entregar-se à farra, que abrange dançar, folgar, banquetear. Uma coisa leva a outra. Está junto. Quase sempre, tanto na história do povo de Israel, como nos dias atuais, se prestarmos atenção, junto com a idolatria, existe imoralidade sexual, existe bagunça, existe festa, existe bebedeira, existem as coisas do mundo. Mas nós precisamos cuidar para não sermos mais assim. E tudo começa como? Agora que vem a parte interessante que nós precisamos ficar atentos. Aonde começa isso? Porque isso aconteceu dentro do povo de Deus. Então nós não estamos livres de que isso possa vir a acontecer conosco. Mas aonde que começa? Começa quando... Quem já ouviu uma frase assim? Que devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Alguém de vocês sabe me dizer onde é que está escrito? Sabe por que não? Porque não está escrito na Bíblia isso. Não está escrito na Bíblia que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Em Mateus, Jesus diz que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Isso é bem diferente. É muito mais profundo. E em Marcos, Jesus fala de todo o coração, de toda a alma e com todas as tuas forças. Então, a partir do momento que nós perdermos isso, ou nós deixarmos de amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, aí começa o perigo. É aí que começa a vir. Nós começamos a pender para o lado errado. E corremos, aí onde que a gente corre o risco, né? Então, de entrar no pecado que o povo de Israel entrou em algumas vezes. Eu vou ler aqui, não precisa colocar, essa parte não precisa colocar ali. Quem tem a Bíblia pode abrir. Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 26. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Começa aqui. Começa aqui o perigo. Quando nós conhecemos a Deus, sabemos quem Ele é, mas não o glorificamos como Deus, nem lhe rendemos graças. A continuidade do texto fala: mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para que a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até aqui. Parar por aqui. Então, olha a sequência. Olha a sequência
do texto. Primeiro, eles rejeitaram a Deus, não lhe deram glória. Abandonaram o Senhor. Não lhe deram o louvor que é devido. Tendo conhecido Deus, não o glorificaram. Ignoraram a Deus. E depois disso, então, se tornaram idólatras. Então, o primeiro passo. Nunca ninguém se torna idólatra se ele ama o Senhor de todo o coração. Mas é quando a gente erra nisso que vem o risco de nos tornarmos idólatras. Então, o segundo é a idolatria, que é adorar e servir coisas e seres criados, ao invés do Criador. Coisas e seres criados, ao invés de adorar o Criador. Foi o que o povo de Deus fez no Antigo Testamento, e Paulo deixou como exemplo para que nós aprendêssemos e não fizéssemos a mesma coisa. E terceiro, então, Deus os entregou à impureza sexual. Não é que Deus obrigou, Deus deixou com que os seus próprios desejos se aflorassem. Aquilo que está dentro do ser humano venha à tona, venha para fora, e as pessoas fazem o que fazem. Mas é uma sequência. Ali diz que as pessoas trocaram as relações naturais por outras. Eu tive estudando o que significa as relações naturais. Na verdade, as relações naturais aos olhos de Deus seria um moço virgem se encontra com uma moça virgem, os dois contraem matrimônio, se casam e vivem até que a morte os separe. Isso seria o natural. Mas antes que alguém já feche o coração, né, pensando que eu quero dizer que eu não comecei certo também. Eu também não comecei certo. Eu conheci o Senhor quando eu tinha 24 anos de idade. E até ali eu fiz muitas coisas erradas. E o que vale não é o que passou. O que vale é como a gente vai viver de agora em diante. É de agora em diante. Se nós vivemos e fizemos tudo errado até agora, Deus nos dá a oportunidade de acertar de agora em diante e criar os nossos filhos diferentes. Eu estou tentando criar os meus filhos de uma forma natural, para que aconteça com eles da forma que o Senhor deseja. Né? E assim, cada um de nós tem a oportunidade. Então, meus irmãos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É daqui para frente, é daqui para o céu. Aí tem mais um texto ali do Antigo Testamento que a gente pode usar, Oséias. Pode colocar esse. Oséias 4. Oséias capítulo 4. Do 12 ao 14. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, e eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso, as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem as suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associaram a meretrizes e praticaram dos sacrifícios e participaram dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Então, o que aconteceu ali? Existia nos povos pagãos, cultos pagãos, onde havia festa, dança, bebedeira e prostituição. E o povo de Deus, em alguns tempos, iam para lá.
iam lá farear também. Iam lá, povo de Deus. E o resultado disso foi que o quê? Que as suas filhas e as suas noras adulteraram também. Por consequência do erro dos pais ali, nesse caso. Então, que sirva para nós como exemplo para que isso não aconteça conosco também. Então, para um ímpio, para um homem sem Deus, a insatisfação é um estado crônico. Por isso buscam todo tipo de prazer sexual. Um homem sem Deus, ele é insatisfeito. Ele nunca fica satisfeito. Ele busca satisfação em tudo quanto que é coisa. Inclusive, principalmente, na área sexual. Mas ele nunca fica satisfeito. Mas os filhos de Deus devem estar satisfeitos com o seu Senhor. A igreja satisfeita com o seu noivo. Quem pode dizer amém? Provérbios 13, versículo 25, fala: o justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Isso não é só de comida. Isso não está falando só de pão. Isso está falando de todas as áreas da vida. Ageu, capítulo 1, versículo 6, fala: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim é o homem quando está afastado de Deus. Essa é a realidade. E glória a Deus que todos nós aqui temos a oportunidade de ser diferente, de ser abençoados, de saber e viver na prática o que nós cantamos antes. Sem Ele não somos nada. O dia de hoje, para algumas pessoas, Deus está preparando há bastante tempo. Deus está preparando esse dia, porque é nesse dia que a partir de hoje a tua vida vai ser diferente. Pelo entendimento que é o Senhor, que preenche, que satisfaz aquele desejo que muitas vezes temos buscado em tantas coisas, mas tem sido por algum momento um pouquinho de satisfação, mas logo em seguida ou no outro dia volta aquele vazio, volta aquela tristeza. E é no Senhor que isso é preenchido. É no Senhor. Provérbios 27, capítulo 20, fala: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Também falando sobre isso. Então, nós podemos concluir com isso que todas essas desgraças que aconteceu com o povo de Deus e que acontece atualmente com os ímpios, é o fato de estarem longe de Deus e por isso insatisfeitos. Daí então buscam coisas criadas ao invés do Criador. Aí, aqui tem uma coisa que pega. Às vezes pode ser que pega para alguém de nós. A gente pode dizer assim: eu não me curvo diante de outros deuses. Eu não sou idólatra. Mas tem um versículo interessante no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mais uma vez: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza,
que é a idolatria. E é aqui que muitos de nós caímos, na avareza. A avareza é tão idolatria quanto se prostrar diante de algo criado, né? Diante de uma criatura. A avareza é um tipo de idolatria que muitos estão praticando e nem percebem. Eu tive estudando um pouco a definição disso. E significa que é o apego excessivo por coisas materiais ou dinheiro. O apego excessivo por coisas materiais ou dinheiro é idolatria. Então, não é apenas quem tem muito dinheiro que pode ser avarento, mas qualquer pessoa que é muito apegada a alguma coisa. Sabe aquelas pessoas mão de vaca? Quem já ouviu a expressão mão de vaca? É avarento. Muquirana. Pode ser um avarento, né? Sabe aquela pessoa que tudo que ela vai comprar, ela quer desconto? Tudo ela pede desconto. Ela tem dinheiro para pagar, mas ela pede desconto. Mas por que será? A gente tem que cuidar com isso. Isso pode nos denunciar, né? Sempre procuro aquilo que é mais barato, né? Se convida para participar de uma confraternização e ele ficar sabendo que tem que dividir a conta, não vai. Mas se ficar sabendo que o irmão vai pagar, daí está todo mundo junto. Né? Só para quebrar o gelo, mas é verdade isso aí. Jesus ensinou em Mateus 6, no capítulo 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Jesus é um senhor e o dinheiro é outro senhor. Então, quando a pessoa é avarenta, ela serve não a Jesus, mas ao dinheiro. E isso é uma idolatria, né? Então, a gente tem que ficar ligado também nisso. 1 Timóteo 6, 10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não fala o dinheiro, mas fala o amor ao dinheiro. Então, quando queremos usar o dinheiro, quando queremos usar o que o dinheiro pode comprar para nos satisfazer, nos tornamos idólatras. E mais uma vez, quero referir então a ligação que há entre a avareza, a idolatria e a imoralidade sexual, segundo nós lemos ali em Colossenses 3, no capítulo 5. Quase sempre, a pessoa que é avarenta, ela tem problemas familiares. Ou ela já adulterou, ou ela já teve um divórcio, que está relacionado à avareza. É consequência da avareza. Uma mulher, quando ela é uma mulher avarenta, não estou falando de uma mulher de Deus, estou falando de uma mulher avarenta. Quando ela consegue uma promoção no seu emprego, ou quando ela consegue ganhar um melhor, ela quer a independência do marido. E se qualquer coisa, ela sai de casa, porque agora, afinal de contas, ela tem para se bancar. A avareza faz isso. Muitos homens de negócios, os avarentos, eu não estou falando dos homens de Deus, estou falando dos avarentos. Quando eles saem em viagens de negócio, eles aproveitam para dar uma saidinha fora. Às vezes, fazem festinhas, contratam prostitutas. Isso acontece muito. Consequência da avareza. Quem é que vai em cassino? Quem tem muito dinheiro. E o que tem no cassino? Eu nunca fui, mas eu vi no filme que tem um monte de prostituta. Então tudo está ligado. Tudo está ligado. Então o que aconteceu com eles lá no Antigo Testamento, o que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento, que não aconteça conosco. Lembra da música que a gente cantou antes? Da mulher lá no poço? Jesus falou que ela tinha tido 5 maridos. Mas ele falou para ela assim, ó,
Se você beber dessa água desse poço, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, além de você nunca mais terá sede, você se tornará uma fonte. Então Jesus é a fonte de toda satisfação. Se nesse momento alguém dentre nós não está satisfeito com algo, clame por Jesus. Se entregue a Jesus. Ele morreu por mim e por você. Ele está mais interessado em te salvar do que você mesmo em ser salvo. Não perca essa oportunidade. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Paulo falou: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Em dificuldade ou em fartura. Ele aprendeu a estar contente, porque ele tinha o quê? O pão da vida. Ele tinha a água que sacia, que é Jesus. No versículo 8, também falando da imoralidade sexual, faz referência a Números 25, onde os israelitas, o povo de Deus, eles tiveram relações com as filhas dos moabitas e adoraram os deuses deles. Desde o começo, Deus falou para o seu povo que eles não deveriam contrair matrimônios com outros povos, com povos pagãos. Da mesma forma que hoje, um cristão não deve procurar casamento fora da igreja. Um jovem ou uma jovem cristã, a Bíblia aconselha a buscar casamento na família cristã, por causa dos seus deuses. Ali, o povo começou, os homens do povo de Deus começaram a sair com as moabitas e em seguida já estavam adorando os seus deuses. E ali, Deus enviou uma praga e resultou na morte de 23 mil pessoas. Então, que aquilo que aconteceu com eles nos sirva de exemplo. No versículo 9, não pôr o Senhor à prova. Usa o exemplo do que aconteceu quando o povo se rebelou contra Deus, quando não concordou com a liderança de Moisés e ficou impaciente no deserto. E muitos morreram. Pode colocar ali Salmo 106, do 14 ao 16. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que foram consagrados ao Senhor. Então, queridos, ainda hoje podemos correr o risco de colocarmos o Senhor à prova. E isso não é legal. Vamos ficar atentos, vamos ficar ligados. Números 21, do 4 ao 6. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Falando do pão de cada dia que o Senhor dava. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Capítulo 10. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Ah, então tem um anjo destruidor? No Novo Testamento está escrito que tem um anjo destruidor? Na Bíblia de vocês está também? Então isso é sério, não é? A gente ouve muito falar do devorador, não é? Mas do destruidor se fala pouco. E tu sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Que nenhum dos dois,
Nem o destruidor e nem o devorador a gente expulsa em nome de Jesus. Não. Não funciona. Não dá certo. Malaquias 3, 9, 10 e 11, fala que o devorador, ele devora as finanças das pessoas. A finança dos filhos de Deus. Mas ali é fácil. É só você ser fiel com os dízimos e as ofertas, que o próprio Senhor repreende o devorador. Mas e o destruidor, como é que faz? E o destruidor não destrói só as